Glória a Deus, todos aí na pegada. Rosângela. Glória a Deus, filhos. Muito bem. Estamos aqui nesse jejum construindo para Deus. É muito tremendo porque Deus, Ele vai fazer muitas coisas, muitas maravilhas por nós e através de nós para a glória dEle. Glória a Deus, filhos. E tá, a música está muito alta aqui, deixa eu abaixar um pouquinho. Aleluia. Estou escutando um monte de firme aí, estou firme, glórias. Aleluia, amém, glória a Deus. Então, filhos, eu estou numa série com vocês do reino de Deus e hoje não vai ser diferente. Eu quero dizer para vocês o que nós estamos construindo no reino de Deus. Estamos construindo coisas no reino para Deus e é muito importante nós atentarmos para que construção está sendo feita, né? E que parte nós temos tanto como construtores, como peças ou pedaços ou pedras dessa construção. É uma construção do reino dos céus. Está sendo construído um templo que não é feito por mãos humanas, é um templo feito pelas mãos do Senhor, e é desse templo do reino dos céus que estará na Nova Jerusalém, e que o Senhor Jesus já está construindo ele a partir do momento que ele ressuscita. O Senhor diz em João capítulo 2, eu não estava com esse texto aqui, eu já vou começar a pregação. Abra sua Bíblia em João capítulo 2, eu não ia nem falar dele, a minha esposa aqui do meu lado é testemunha que João 2 não estaria aqui. Será que tá alta a música, pessoal? Pergunta aí, tá alta a música aí? Se tiver, abaixa um pouco, está interferindo muito. Presbítero Paulinho com papel e caneta na mão. Jesus fala aqui em João capítulo 2, que não estava aqui no previsto, versículo de número 19. O contexto aqui é o contexto da Páscoa. O Senhor Jesus na Páscoa está limpando o templo, como nós aqui estamos limpando o templo, que vocês têm ouvido aí nos vídeos que eu tenho mandado, de toda a hipocrisia, de todo fermento. Está aqui, amor, ó. Você baixa aqui, ó. Todo fermento dos fariseus a gente está limpando a casa, né? O Senhor Jesus entra no versículo 13, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai business, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Vocês sabem muito bem que o filho da casa era responsável por tirar o fermento da casa. Jesus está tirando o fermento da casa, mas a mensagem dessa noite não é sobre isso, mas está no contexto disso. E perguntaram depois os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Por que você está fazendo isso? E Jesus vai responder uma coisa que aparentemente não tem a ver com isso, mas tem tudo a ver, que diz assim, versículo 19, é isso que eu quero para a noite. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Oh, glória a Deus. Jesus está dizendo: eu vou destruir esse templo que foi feito por vocês. Replicaram os judeus, versículo 20, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então Jesus está dizendo aqui que eu vou destruir esse santuário, se referindo ao seu próprio corpo, mas que em 3 dias o Senhor Jesus o levantaria. Glória a Deus. O que são esses 3 dias, queridos? Um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se passaram 2000 anos após a morte de Jesus. Jesus está dizendo: eu destruí esse templo, mas em 3 dias eu o levantarei. Assim como Jesus levantou imediatamente ao 3º dia, depois de 2 dias morto fisicamente, ao 3º dia ele levantou. Todavia, profeticamente dizendo, ele está levantando a sua igreja nesses 2000 anos,
e no terceiro dia ela vai ser reconstruída completamente, o corpo vai ser reconstruído completamente. É interessante, queridos, que Deus também diz em Atos capítulo 7, no versículo 48, que Deus, Ele não habita em qualquer tipo de templo. Deus, na verdade, não tinha nada com esse templo. O Senhor Deus tinha dito a Davi: Davi, que templo me edificarei? A terra, Davi, ela é estrado dos meus pés. Eu não sou como os outros deuses que moram em templos. O céu não pode conter o Senhor, nem os céus dos céus conter a sua glória. A terra é simplesmente o estrado dos pés. Como ele vai habitar num templo feito por mãos humanas? Em Atos capítulo 7, no versículo 48, disse assim, que no 47, pegando antes, Salomão lhe edificou casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Então o Altíssimo não habita em casas feitas pelas mãos dos homens. Ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Não é nesse lugar que o Senhor habita, porque ele diz: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Queridos, que tremendo, né? O céu dos céus não podem conter o Senhor. O Senhor é magnífico, é grandioso. Davi, ele vê algo profeticamente, mas Davi não entende. Davi quer construir algo para o Senhor. E quando Davi quer construir esse algo para o Senhor, Natan fala: vai, Davi, porque Deus é contigo. Você pode fazer para Deus aquilo que você bem quiser, aquilo que você bem entender. Mas no meio do caminho Deus toca Natan, e Natan volta para dizer para Davi que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Amém, filhos? Deus não habita em templos. Mas então que templo que Deus quer construir? Que cidade Ele quer construir? Que casa Ele quer construir? Da onde Ele vai reinar? Que templo é esse que nós precisamos nos preocupar? Então em 1 Coríntios capítulo 3, já que Deus não vai habitar em templos de pedras, e já que Ele destruiu aquele santuário feito pelas mãos dos homens, primeiro o templo de Salomão foi destruído, depois o templo que foi feito na sequência lá por Neemias, por Esdras, que foram fazer uma construção. Quando os filhos de Israel voltaram do cativeiro, foram profetizados pelos profetas Ageu e Zacarias. Por que, queridos, que a profecia é importante? Por que esses homens tiveram esse impacto de construir algo para Deus? Porque eles viram que o povo estava disperso, estava tudo destruído, o lugar de adoração de Deus tinha sido completamente exposto, destruído, não tinha mais esperança. Então, em cima de profecia, atrás de profecia, o templo foi sendo construído. Com as pessoas que eram contrárias à construção do templo, o templo foi sendo construído. Assim, queridos, é toda edificação que nós fazemos para Deus. Assim é todo o ministério que nós fazemos para Deus. Assim é toda a obra que nós fazemos para Deus. Sempre tem os Tobias lá de Neemias e os Sambalates, tem os Amonitas, os Amorreus, povo que é contra o povo de Deus, que quer impedir e que lança palavras contrárias. Queridos, sempre que nós estamos numa jornada de uma construção de algo, sempre existem as pessoas que se opõem. Mas eu quero declarar aqui nessa live, queridos, que você não é daqueles que se opõem àquilo que Deus está construindo. Nós precisamos entender que Ele não habita em templos feitos por mão de homens, mas Ele vai habitar num outro tipo de templo feitos pelas mãos do próprio Deus. Queridos, Ele vai habitar num templo que Ele preparou desde a eternidade para habitar, onde Ele tem prazer de habitar. O Senhor não tem prazer de habitar nos templos feitos pela mão dos homens, mas num templo feito pela mão dEle, Ele tem o maior prazer de habitar. E é isso que o apóstolo Paulo está construindo. E quando o apóstolo Paulo estava construindo o templo, haviam vários opositores. E eu estou traçando aqui um paralelo do que Paulo construía, do que nós estamos construindo hoje, com aquilo que Neemias construiu lá no templo, que quando os filhos de Israel voltam do cativeiro, que tinha oposição. Queridos, não temas a oposição. Às vezes você está jejuando e está construindo algo, no meio desse jejum vem oposições, vem batalhas, vem guerras, mas você tem que saber de onde você veio e para onde você vai, porque assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele sabe de onde vem, ele sabe para onde vai. O que eu quero te dar hoje é o guia da construção. Toda construção ela tem uma planta.
Toda construção ela precisa ser edificada em cima de um projeto. Queridos, esse projeto que eu vou falar para vocês nessa noite, ele foi separado por Deus desde a eternidade. O Senhor Deus concebeu uma cidade, e dentro dessa cidade um templo, e dentro desse templo, dessa cidade, é o lugar onde Deus quer habitar. E os homens entenderam errado. O próprio Davi quis fazer um templo físico para Deus, mas Deus não habita em templos físicos. Então, meu Deus do céu, como é que é esse templo? Que casa é essa que o Senhor quer morar? Em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, nós vamos ter começado a ter alguma pista dessa casa que Deus quer habitar. 1 Coríntios 3 aí na sua Bíblia, e também a forma como Deus quer que ela seja construída. Tem uma planta, tem um projeto. Como que nós como igreja nos encaixamos nisso? Como o ministério dos jovens se encaixa nisso? Como os outros ministérios da igreja se encaixam nisso? Como que a igreja Casa Firme se encaixa, filhos, dentro de um contexto maior do reino de Deus, das outras igrejas, enfim, queridos, ou do plano de Deus, ou do projeto de Deus, ou da construção que Deus está preocupado realmente em fazer. Qual é essa construção do reino dele? Então a mensagem de hoje é o reino de Deus, edificadores e o edifício. Amém? O reino de Deus, edificadores e o edifício. Aleluia. Então em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, Paulo está falando com a igreja de Corinto, e ele vai trazer uma linguagem agora importante. Ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Queridos, primeira coisa que ele vai falar: para se construir algo, não podem ter palavras de contendas, não pode ter ciúme, não pode ter disputa, não pode ter inveja, não pode ter carnalidades. Porque na verdade, queridos, nós todos somos cooperadores de um projeto do céu. E ele vai dizer uma linguagem aqui do que eu de fato sou nessa construção. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Porque ele diz assim: quando alguém, pois, diz eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Alguns estavam lá falando: eu sou da tribo de Paulo, eu sou da tribo de Apolo, eu sou da tribo do 4G, eu sou da tribo do For Lives, eu sou da tribo do pastor Issan, do apóstolo Issan, da apóstola Denise, ou eu sou da tribo do pastor XPTO. Queridos, o que o Paulo está exortando é que nós não somos de tribos distintas. Na verdade, todos nós estamos empenhados numa única construção, num único projeto, num único propósito. Queridos, os jovens da Casa Firme, eles estão dentro de um projeto maior de avivamento que Deus deu ao apóstolo Issan. Eu quero dizer, queridos, que eu remo na mesma direção do que o meu pai está reinando. Quando nós enxergamos líderes, nós começamos a enxergar assim: eu sou desse líder tal, ou eu sou do líder Y, ou eu sou do evangelismo, ou eu sou dos jovens, ou eu sou da diaconia. Eu começo a me ver debaixo de uma liderança. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Queridos, mas quando você não se olha por essa ótica de um líder, mas a ótica de uma família, tem o meu pai, que é o seu avô, o apóstolo Issan. Você já viu uma família destruída porque o avô pensa uma coisa, o pai pensa outra e o filho pensa outra? Na verdade, queridos, numa família todo mundo rema, todo mundo busca a mesma direção, o mesmo objetivo. E é disso que eu estou falando com vocês aqui. Então não existe eu sou de Paulo, eu sou da Apolo, eu sou do 4G, eu sou do For Lives, eu sou do evangelismo, eu sou da diaconia, eu sou do Cedro, seja lá o que for. Todos nós somamos juntos dentro da Casa Firme. A Casa Firme também não está sozinha. A Casa Firme também está dentro de um contexto do reino de Deus, das outras igrejas que conosco formam um só corpo, que é o que o Senhor Jesus está levantando. Então Paulo diz: quem é Apolo? Quem é Paulo? Note o que ele vai dizer: o edificador Paulo e o edificador Apolo somos servos por meio de quem creste. Só isso. O servo, queridos, não veio para ter súditos, ele veio para ser súdito.
Você está entendendo a diferença? O servo não veio para ter um reinado, ele não veio para ter uma tribo, ele não veio para que o seu ministério seja o mais importante, ele não veio para que você seja de Paulo ou de Apolo. O servo, ele está aqui para o bem do outro. Esse templo que vai ser edificado, que você vai ver aqui na sequência, ele não pode ser construído com partidarismo, projetos pessoais. Na verdade, todos nós, queridos, fazemos parte de uma planta de um projeto. Se a sua parte é o banheiro, que você faça com excelência o banheiro. Se o seu é o dormitório, faça o dormitório. Se o seu é a sala de viver, se o do outro é a piscina, o lazer, seja lá o que for, queridos, você é o servo de um projeto maior, de uma planta maior, que o Senhor Deus Pai está construindo. E Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, versículo 6, mas o crescimento veio de Deus. O que eu quero dizer, queridos, esse projeto, essa planta, o grande edificador desse projeto, dessa casa, é Deus. E ele diz: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então eu não sou nada, você também não é nada, os pastores que estão aqui construindo também não são nada. Um está semeando, o outro está regando, mas quem está de fato construindo, queridos, é Deus. Ora, o que planta e o que rega, olha que interessante, eles são um só, e cada um receberá o galardão, a recompensa, por estar fazendo o projeto de acordo com aquilo que o arquiteto principal, Deus Pai, designou. Segundo o seu próprio trabalho ele vai receber. Se eu estou edificando de acordo com as regras, de acordo com as leis, de acordo com o projeto, então eu vou receber galardão. Porque de Deus somos cooperadores, nós cooperamos com Deus. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Opa! Está aqui a palavra, nós somos um edifício de Deus. E interessante que eles também nos comparam com uma lavoura de Deus. Querido, para você fazer uma lavoura, você tem que cultivar a terra, dá trabalho. A terra tem que estar própria. Você tem que plantar a semente na estação certa. Você precisa contar com a chuva, que é o que rega a semente. Mas espiritualmente e sobrenaturalmente, é Deus que faz e dá o crescimento para essa semente que foi plantada e foi regada. Nós somos uma lavoura. Lavoura, você tem que tomar cuidado com as raposinhas que entram para a destruição da lavoura. Você tem que tomar cuidado com as ervas daninhas que estão dentro do corpo de Cristo, ou o joio que se implanta no corpo de Cristo, para a destruição dessa lavoura. Queridos, nós estamos todos engajados num projeto. Esse jejum, queridos, está nos falando desse projeto, está nos levando mais profundamente para dentro desse projeto do céu. E ele diz que nós somos um edifício de Deus. Opa, então Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas ao mesmo tempo a palavra está dizendo que nós somos um edifício de Deus. E Paulo vai dizer: segundo a graça que me foi dada, eu, como um dos construtores desse templo, por isso que eu estou falando edificadores e o edifício. Paulo, ele faz papel apostolicamente. A igreja ela é fundada no fundamento lançado pelos apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas são construtores desse templo que será apresentado a Deus. Glória a Deus. Os principais ministérios responsáveis pela construção desse templo são apóstolos e profetas. Então Paulo diz: eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro vai edificar sobre o fundamento que eu coloquei. Porque, queridos, nossos ministérios são edificações que nós mesmos fazemos em cima dessa pedra lançada, em cima desse edifício lançado. Porém, ele diz: cada um veja como edifica. Queridos, essa frase ela é muito importante, porque nós precisamos perceber como estamos edificando o templo. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou para o livro de Neemias. Segura aí em 1 Coríntios 3 e vem lá em Neemias capítulo 2 ou 1 comigo ali. Quando Neemias está falando da reconstrução do templo físico, que não é o que nós queremos, mas ele aponta muito para as coisas que acontecem no espiritual. Neemias, a primeira coisa, queridos, que Neemias tem no seu coração:
capítulo 1, versículo 1, diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, lá no cativeiro, lá na Babilônia, ou na Pérsia, lá na época do rei Artaxerxes, ele veio a Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, porque quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, alguns judeus ficaram em Israel. Nabucodonosor deixou alguns ficarem ali, para a terra não ser tomada de bichos, de feras, que não foram levados para o exílio, e perguntou para eles: o que está acontecendo? Como é que está lá em Jerusalém? Neemias faz essa pergunta. Disseram-me esses homens que tinham ficado e ido se encontrar com Neemias, alguns de Judá. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias entende que a casa está destruída, que os muros dessa cidade que protegiam o templo, a cidade de Deus e o templo de Deus estava destruído, queridos, Neemias vai se empenhar num projeto, e a primeira coisa que ele faz é jejuar e orar. E então, quando ele vai jejuar e orar, Deus coloca algo no coração dele: eu quero reconstruir os muros. E a primeira coisa que Neemias reconstrói, queridos, não é o templo. A primeira coisa que ele reconstrói são os muros, para que o templo fosse protegido e os inimigos não destruíssem novamente aquilo que era mais importante. Pois bem, queridos, esse jejum, como eu tenho dito para você, é para nós reedificarmos os muros, tirarmos as brechas, fecharmos as portas para a entrada das raposinhas da nossa vida, porque nós estamos numa construção. E quando nós estamos numa construção, queridos, precisamos estar sérios com relação a essa construção. Precisamos estar empenhados naquilo que estamos construindo. No capítulo 2, ele pede a ordem para o rei Artaxerxes, para que ele pudesse reconstruir a cidade. E no versículo de número 17, essa luz aqui está me fazendo suar, tá? Não que eu já não suasse por natureza, mas a luz está um pouco pior. Em Neemias 2, versículo 17 diz: então, quando ele chega na cidade, o rei Artaxerxes deu ordem, ele pôde ir à cidade, ele vai lá reconstruir, deu ordem para que tivesse madeira para construção e tudo mais. Então, no versículo 17, ele disse para o povo que estava em Jerusalém: estáis vendo a miséria em que estamos? Querido, como é que você pode estar feliz quando a cidade está destruída? Como é que você pode edificar coisas para você quando a casa de Deus, é o que Ageu fala, como é que você pode habitar em casas apaineladas quando a casa, as coisas de Deus estão desertas? Como é que nós podemos fazer tantas coisas para nós mesmos e não nos preocupar com as coisas de Deus? Isso, eu quero liberar sobre a sua vida hoje o espírito de Neemias, o espírito de um edificador, um espírito daquele que se importa com a sua irmandade a ponto de renunciar, como nós vimos na semana passada, o pastor da Etiópia falando, renuncia a sua alta posição, renuncia a comida boa que ele come. Durante os anos que ele está aqui, ele se nega a comer o pão do governador. Ele foi levantado como governador, ele não come o pão do governador, porque o povo de Israel estava em miséria. Ele se doa pelo povo, ele se doa pela questão, pela causa de Deus, ele se doa pelo edifício de Deus. Isso agrada a Deus, a ponto de Deus abençoá-lo, ele poder fazer tudo o que ele queria. Então lhe disse, versículo 17: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha, opróbrio. Queridos, eu quero que você se empenhe em tirar a vergonha da casa de Deus, em tirar a vergonha do povo de Deus, que você se engaje no projeto do céu, no edifício que Deus quer edificar, que você seja um cooperador com Deus, que você seja um lavrador que guarde o campo para Deus. E lhes declarei com boa mão de meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponha-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos
para a boa obra. Eu declaro em nome de Jesus, suas mãos sendo fortalecidas no dia de hoje, para a boa obra do edifício de Deus, em nome de Jesus. Porém, Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo de Amon, Amonita, e o Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Queridos, alguns podem estar pensando: o que esse projeto vocês estão falando? Vocês estão falando aí de Japão, que Deus está falando de Japão, está falando de outras nações, está falando de Itália, de Inglaterra, de Alemanha, está falando de Etiópia, está falando de outras tantas nações. Vocês estão pensando? Ou estão desencorajando você, ou estão fazendo você parar, querido? Você está construindo algo, você está edificando algo. Não se esmoreça. Então lhes respondi, versículo 20: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Não dá ouvido para os demônios, querido. Não dá ouvido para aqueles que não creem como você crê. Aí no capítulo 4, esse Sambalate que aparece lá, a voz inimiga, a voz daquele que edifica contra. Queridos, se eu estou edificando algo no Ministério dos Jovens, e você escuta o espírito de alguém que está indo contra aquilo que eu estou edificando, esse é o espírito do anticristo, esse é o espírito do Sambalate. Se você foi Sambalate em algum momento, filho, peça perdão a Deus agora, não quero nem saber. Eu já declaro uma anistia sobre a sua vida, perdão liberado, misericórdia sobre você. Mas entenda que você faz parte de um projeto maior, é o projeto do céu. E quando você não está engajado nesse projeto, mas está ouvindo vozes erradas, ou sendo contrário àquilo que está sendo dito, às direções dadas, queridos, você está sendo como Sambalate e como Tobias. E ele diz assim no versículo 1: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se dignou muito, e escarneceu, tirou sarro dos judeus. A gente que tira sarro, a gente que não acredita, a gente que não acredita em nações, a gente que não acredita também que Deus cura a Covid, a gente que não acredita que não deve ter medo, a gente que não acredita porque não acredita em Deus, porque não acredita na palavra dele, porque ele diz que ele tomou sobre ele todas as enfermidades e todas as dores ele levou. Ué, se ele já levou, por que ele não leva essa? Queridos, os crentes estão entrando debaixo de jugo, porque estão deixando a palavra de Deus. Deus está permitindo esse deserto na nossa vida, que já falamos que não foi ele que lançou, mas ele quer saber se o povo dele guardaria os mandamentos dele. Mas o povo, queridos, tem crido mais na palavra das trevas, mais na palavra dos médicos, do que em Deus. Com isso eu não quero dizer que você se atire do templo, porque se Deus é com você, então se joga aí. E o Senhor Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Se você entende minha linguagem espiritual aqui, não é para também sair aí sem máscara por aí, abraçando todo mundo, não é isso. Mas também, querido, não posso andar com medo, pelo amor de Deus. E você sabe por que a onda está pior? Por causa do medo incutido ano passado. Esse é o motivo pelo qual a onda está pior. Pessoas com medo estão dando poder na mão do diabo. É isso, porque a igreja não está se posicionando no lugar dela. Pausas à parte, parênteses à parte, vamos voltar para a mensagem aqui. Mas isso tem a ver com edificação também, o que nós estamos edificando, filhos? Que medo é esse? Está edificando uma coisa em medo? Quando o edifício de Deus se lança em amor, e o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo? Eu sempre perguntei, o que é perfeito amor que lança fora medo? O que tem a ver amor com medo? O perfeito amor que lança fora todo medo, queridos, é o amor ágape, é o amor sacrificial. Quer vivais, quer morrais, nós somos do Senhor. Aleluia, filhos. É isso que eu quero dizer para vocês. Você está edificando em amor ou está edificando em medo? A sua vida está sendo edificada como, querido? Versículo 3: estava com ele, com Sambalate, estava Tobias, o Amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, vindo um demônio, derribará o seu muro de pedra. Versículo 5: não lhe encubras a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou. Eles não deram ouvidos, não se paralisaram diante das afrontas de Tobias ou de Sambalate. Ajuntaram-se, versículo 8, todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém. Porque depois não só eles começaram a falar contrário, como depois eles começaram a se posicionar de fato, a guerrear contra a obra de Deus.
Assim são muitos que estão na direção contrária àquilo que está sendo edificado pelo céu, filhos e filhas. Disseram, porém, os nossos inimigos... Porém nós oramos ao nosso Deus, versículo 9, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Disseram, porém, os nossos inimigos, versículo 11, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Esse é o propósito do diabo, roubar, matar e destruir. Versículo 16, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças. Querido, para edificar algo é guerra contra o inferno. Para você construir algo, que nós estamos falando de um chamado, de algo que Deus vai liberar, de um avivamento que virá, é guerra. É guerra. Enquanto os muros não estão levantados, enquanto o templo não está erguido, é guerra. Versículo 18, os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificava. Você quer ser um edificador, queridos? Você tem que ser, em primeiro lugar, guerreiro. E o que tocava a trombeta, ou seja, o profeta, que chamava a atenção do povo, estava junto do governador, que tinha unção de governo. Aleluia! Queridos, o profeta está junto do edificador, do apóstolo. Os dois operando junto para edificar o templo de Deus. Agora que nós vimos como um apóstolo e um profeta edificam um templo, um tipo de apóstolo e profeta aqui, Neemias e Ageu e Zacarias, que profetizavam enquanto Neemias construía e Esdras construiu, e Zorobabel, todos eles construindo e esses homens profetizando, é um símbolo de apóstolos e profetas edificadores, que são guerreiros no reino do Espírito, que trazem uma mão para edificar, para fazer a obra, para dar fruto, e com a outra mão eles levantam a espada para não permitir que as raposinhas entrem, para não permitir que as palavras contrárias desanimem o povo. Queridos, é tão terrível Satanás que toda hora ele lança palavras para desanimar você, para desencorajar você, para dizer que as coisas na sua vida não vão acontecer. Mas eu quero dizer para você que tudo aquilo que nós estamos edificando virá à luz para a glória de Deus, porque o projeto de Deus é um grande avivamento e depois uma grande cidade com um grande templo sendo construído pelas mãos deles, do qual templo nós somos edificadores e somos pedras. Aleluia. Aleluia. Então, voltando lá agora em 1 Coríntios, no capítulo 3, agora que eu te falei que toda edificação ela tem pessoas que se levantam contra ela. Toda edificação tem pessoas que navegam ao contrário, que andam ao contrário. E aqui não é diferente. Vou tomar uma aguinha aqui, tá bom, filhos? Tamo junto aqui, ó, na pegada. Aí, voltando em 1 Coríntios 3, agora vamos ver uma coisa importante aqui, ó. Como que é esse edifício? Então ele disse, no versículo 9, edifício de Deus sois vós. Vocês aqui que estão comigo na live hoje, vocês são edifício de Deus, que não habita em templos de mãos, feito por mão de homem, mas ele habita em você. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor. Está vendo um construtor que ele faz? Apostolicamente, profeticamente, mostrei para você lá em Neemias. Porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Opa, só tem um fundamento. Não tem a sua obra, não tem o seu ministério. Tudo é centrado num fundamento dessa cidade, desse templo. E o fundamento qual é? Jesus Cristo. Toda a glória, toda a honra desse edifício é do Senhor Jesus, queridos. Não tem nada de particular interesse, não tem obra de Paulo, não tem obra de Apolo, não tem obra de particular interesse. O fundamento disso é Cristo, porque ninguém pode lançar outro fundamento que é Cristo. Versículo 12, contudo se alguém edifica sobre o fundamento, se o que alguém edifica é ouro, é prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Tudo que nós estamos fazendo, queridos, visível, o que não está aos olhos dos outros, tudo isso será manifesto num dia específico. E note, pois o dia a demonstrará. Esse é o dia do Senhor, e é o dia que depois de eu vou destruir esse templo, em 3 dias o levantarei. É o dia que o corpo, o edifício está sendo levantado, é o dia do Senhor. E então o fogo vai passar.
E só aquilo que for de ouro, de prata e de pedras preciosas é que vai permanecer, porque esses 3 elementos não se desfazem no fogo. Eles são purificados no fogo. O ouro, queridos, fala de pureza, de santidade. A prata na Bíblia fala de redenção, dos redimidos do Senhor, aqueles que foram comprados por preço, aqueles que deixaram o pecado. O ouro está falando da sua pureza, da sua santidade. E as pedras preciosas estão falando dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são pedras preciosas do reino do Espírito. Então, o que Deus quer que você manifeste? Toda a obra de Deus, através de uma pureza de caráter, de fruto do Espírito e de dons do Espírito Santo, essa obra permanecerá e se tornará para você uma recompensa lá no céu. Porque o que você está edificando é do céu, não é da terra. É da mão de Deus, não é da terra. Pois manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, versículo 13, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, se essa obra for de ouro, de prata ou de pedra preciosa e permanecer, ele vai receber recompensa, vai receber galardão. Se ele está fazendo no projeto do céu, se ele não está em contenda, em ciúme, em inveja, em porfia, em glória, em levantar lideranças humanas, em publicidade própria do seu próprio reino, de querer aparecer, esse tipo de coisa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis vós, olha agora a revelação, que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Opa, o templo que ele quis é você. Você é o santuário. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Você pode dar uma glória a Deus, queridos? Olha só que lindo isso. Esse templo é edificado aqui em Efésios capítulo 2. Efésios 2, rapidinho lá. Versículo 18 e 19, acho que é isso, deixa eu ver se eu decoro, não é 18 não, 19 mesmo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados, nós somos edifício, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Está vendo quem é o templo? Sou eu e você, para que Deus possa habitar em nós através do Espírito dele. Aleluia! É esse o templo que Deus escolheu. Deus nunca quis um templo físico. Ele queria um templo de dimensões espirituais. Quer ver mais desse templo? Em 1 Pedro, no capítulo de número 2, eu já estou indo para o final da mensagem, tá bom? 1 Pedro 2, ele diz aqui, versículo 4, chegando-vos para ele, o Senhor, aqui é ele, esse ele aqui é Jesus, a pedra que vive. Jesus é uma pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Opa, você também é uma pedra desse edifício. Ele compara o Senhor Jesus como uma pedra que vive, e nós também como pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Os sacrifícios que eu digo são aqueles de ouro, de prata e de pedras preciosas. Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, Jesus, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, quem crê não vai ser envergonhado. Agora quem não crê, querido, já está perdido. Essa é a verdade. Quem não crê não tem vida eterna, porque quem crê é que tem vida eterna. Então que fé é essa que nós cremos num dia e no outro dia não cremos? Pode semelhante fé, uma fé sem obra, salvá-lo? Pode uma fé onde você acredita mais nas notícias de fora do que na de dentro salvar você? Será que você é realmente cidadão do céu?
Por isso está na escritura, versículo 6, diz que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, que nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Para os descrentes, a pedra que os consultores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Há pessoas que ofendem, há pessoas que são pedra de tropeço para quem estava crendo, há pessoas como os fariseus que têm a chave da ciência, mas são hipócritas, não vivem em Cristo, são rocha de escândalo, pedra de tropeço para aqueles que creriam. São pessoas que pregam algo diferente do que o edifício está sendo edificado, elas são pedra de tropeço. Essas pedras, queridos, não ficarão no edifício. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos, não estão no projeto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí vai. Glória a Deus, filhos. É essa pedra que você vai. Jesus não tinha nada com o templo físico desses homens. Jesus não tinha nada com aquilo que foi construído pelos homens, com o reino dos homens. Jesus não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça aqui nessa terra. Enquanto pessoas estão procurando o reino dos homens, a aceitação dos homens, a aprovação dos homens, ou estão procurando a aprovação do seu próprio ministério, a sua própria glória. Queridos, enquanto isso, olha o Senhor Jesus aqui em Lucas. Primeiro, o Senhor Jesus, quando vinham aclamá-lo o rei, ele fugia para o campo e ia orar, dizendo que ele não fazia publicidade do seu ministério. Os irmãos dele vêm falar com ele e falam assim: olha, ninguém que faz os milagres que você faz fica em oculto. E Jesus foge e não vai com eles para a festa, para aparecer e para ser aclamado o rei. E a gente, querido, que quer usar a mídia aqui, se prostitui com a mídia para aparecer para as pessoas. Queridos, muito cuidado, nós não estamos edificando uma obra nossa. O servo não está preocupado com a sua obra, o servo está preocupado com a obra daquele que o arregimentou. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Em Lucas 9, no versículo, será que eu anotei direito o versículo aqui? 57. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei, Senhor. Vou seguir o seu projeto, eu vou seguir o seu edifício, eu vou seguir o teu templo, para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas que estão procurando os templos físicos têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não estou preocupado com a casa terrena, com o templo terreno, com as coisas da terra. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Você não é do reino desse mundo, você não se arregimenta no reino desse mundo. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, está vendo que ele está falando que nós somos lavradores e pôs a mão no arado? Olha para trás. Ou alguém está no projeto de construção do edifício de Deus, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Aleluia, meus filhos. Mas a boa notícia que eu quero deixar nessa noite para você é: somos edificadores. Estamos aqui em jejum, oração para edificar um projeto para Deus. Estamos aqui nos próximos dias para entender direito tudo que Deus quer fazer conosco com relação a esse edifício. Estamos aqui para sermos enviados para o Japão, para a Etiópia, para a Inglaterra, para aonde quer que Deus nos envie e nos mande. E depois, queridos, quando esse edifício estiver pronto e o Senhor Jesus, depois de 3 dias, que está chegando esses dias, estamos entrando no 3º milênio. Quando chegar esse dia, como que é esse templo? Abre lá em Apocalipse capítulo 21. Olha agora o templo feito, olha agora o templo formado, olha agora para o templo acabado, olha agora para esse templo que nós estamos edificando, olha o projeto final. Quando um arquiteto vai construir algo, ele não mostra ali para a pessoa que está edificando o projeto final, e ela começa a imaginar, e aos poucos aquela coisa vai tomando forma. Então agora eu quero ler para você como será você, como você é pedra nesse templo. Vivo no céu, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, depois do dia do Senhor, depois dos galardões, passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva
adornada para o seu esposo. A cidade é também a noiva é a igreja, que é o corpo de Cristo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o lugar da habitação de Deus, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. A santa cidade é você, o templo dessa cidade é você, e a glória dessa cidade é Deus que está edificando essa cidade. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quer ver mais o que tem nessa cidade? Olha o versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, quando a ira de Deus está se manifestando na terra, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva. Vou te mostrar o edifício de Deus, a esposa do Cordeiro. E me transportou. Vai mostrar a noiva. Quando ele vai mostrar a noiva, onde ele transporta? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou uma santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Aleluia. Você é a cidade de Deus, a qual tem a glória de Deus. A sua glória era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Está vendo o fundamento da cidade? E estavam sobre elas, quem fundamentou a cidade? Os apóstolos. O nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma vara de medir de ouro na mão, e mediu a cidade, as portas e a muralha. E aí vai. E no capítulo 22, o versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aleluia, meus filhos. Era essa a mensagem que eu tinha para te entregar. Nós somos a santa cidade, e é isso que nós estamos construindo. Agora, pastor, então me explica tudo agora de uma forma resumida. Então vou te explicar de forma resumida. Deus estabeleceu um projeto. Nesse projeto ele sempre quis habitar com o homem. Adão erra, sai do projeto de Deus. A habitação de Deus não é mais com os homens. Então o homem ele tem espasmos de quem é Deus. Ele vê Deus como através de um véu. Deus dá a lei, ele volta, Jesus vem, Jesus vai construir. Os homens constroem um templo. Davi fala um templo, Salomão constrói esse templo. Depois o templo é destruído, vem um outro templo feito por Neemias, por Esdras. Deus também não está nesse templo, é destruído em 70 depois de Cristo. Mas Jesus fala: eu vou destruir esse templo feito pelas mãos dos homens, e eu vou levantar um outro templo. Eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu levantarei. Então profeticamente, Jesus ressuscitou o 3º dia, mas profeticamente ele está levantando depois de 3.000 anos a igreja, 2.000 anos, né? Depois de 2.000 anos, ele está levantando a igreja, eu e você, que somos o corpo, somos o edifício, o lugar da habitação do Espírito Santo. E ele quer que essas pedras elas estejam de acordo com a construção. Ele quer que os edificadores edificam de acordo com a regra e não de acordo com projetos próprios, ou partidarismos, ou ciúmes, ou invejas, ou porfias, ou contendas, ou como Sambalate e Tobias, mas sejam pessoas que estão navegando na mesma direção, e é uma direção só do reino. Como você sabe, pastor, que é uma pessoa que não está navegando dentro do reino? É uma pessoa que ela cuida dos seus próprios interesses, do seu próprio ministério, acha que as coisas têm que ser feitas do seu jeito, da sua forma, ou ela quer levantar o seu nome, o seu ministério. Esses não são padrões do reino. Nós somos servos, somos só o que lança semente e o que rega, mas o crescimento desse instrumento, desse templo está sendo feito por Deus. E quando ele estiver pronto, queridos, o Senhor Jesus vai voltar, e esse templo vai descer como uma noiva ataviada para o Senhor Jesus, cheia de pedras preciosas, cheia de ouro, de uma obra construída em amor, embasada em amor, embasada em Deus, com os frutos do Espírito e com os dons do Espírito Santo em poder. Glória a Deus. É assim que essa igreja está sendo edificada. Você é parte dessa construção, você é parte desse templo, você é uma pedra desse templo, você é uma pedra viva desse templo, e ao mesmo tempo o seu ministério serve para edificar esse templo. Nós fazemos parte de um projeto maior. Eu, pastor Marcelo, sou filho do apóstolo Issan e da apóstola Denise, faço parte do projeto que Deus entregou na mão deles, da área desse templo
como igreja de Cristo na terra que está sendo construída. Nós somos a parte do avivamento, do profético, do que vai levar o evangelho às nações. Nós somos esses, filhos. É para isso que nós existimos. Os jovens estão completamente debaixo dessa visão. E aqueles que são ministérios dos jovens estão debaixo dessa visão que Deus deu a nós aqui. E nós estamos todos juntos agora num propósito, num projeto de um jejum e de oração para limpar o templo, para limpar as pedras, para que aquilo que é pedra de tropeço ou rocha de escândalo se torne uma pedra viva de verdade, que arranque de nós todo pecado, toda cobiça, todo partidarismo. E então, queridos, em nome de Jesus, nós vamos seguir para o propósito final de Deus, que é Ele habitar num templo, não construído por mãos humanas, mas pela própria mão dEle, esse edifício edificado por Deus. Aleluia, glória a Deus. Entendeu toda a mensagem? Que ela seja guardada dentro do seu coração, e que você entenda o seu espaço. Enquanto estamos edificando, há problemas, há pessoas que se levantam contrário, há pessoas que querem desanimar. Talvez os demônios queiram desanimar você naquilo que você está construindo, filho. Mas não desanime, faça como Neemias. Coloque guardas, coloque trombeta profética, mas não desanime. Faça até o final. Neemias se preocupou com um povo que estava na miséria. Você tem se preocupado com aqueles que estão caídos, com aqueles que estão na miséria? Essa obra só se constrói com a premissa do Espírito de Neemias, a premissa do amor. No final do livro, queridos, em Neemias 13, o Neemias sai um pouco de lá e vai celebrar o aniversário de 32 anos de Artaxerxes de reino. E quando ele sai, o sacerdote do templo faz uma aliança com o Tobias. E quando ele faz aliança, os tesouros do templo estão na mão de Tobias. E as pessoas que deveriam edificar o templo e se alimentar do templo não estão mais ali. Por quê? Porque um sacerdote fez uma aliança com o espírito do mal. Porque um sacerdote fez uma aliança com alguém que fala contrário. Porque um sacerdote fez aliança com alguém que fala contrário e pegou os tesouros da casa de Deus e entregou na mão do diabo. Alguém fez isso, mas quando Neemias sai disso, ele faz como o Senhor Jesus. Ele entra no templo, ele arranca de lá Tobias. Ele dá chicotada, não é chicotada, mas ele derruba tudo que estava lá, ele destrói aquilo que tinha sido feito, do espaço que um sacerdote deu para um espírito maligno entrar. Se você é um sacerdote nessa noite e deu espaço para palavras contrárias, deu espaço para toda vanglória, deu espaço para as obras do seu coração, deu espaço para a obra que você está edificando, e a obra que está edificando não condiz nem com o Ministério dos Jovens, nem com a Igreja Casa Firme, e por último, nem com o propósito do reino, queridos, corrija-se hoje. Tira da sua casa tudo que é Tobias de você, e deixa somente aquilo que é santo, que é puro, porque os tesouros do reino dos céus virão parar nas suas mãos. Glória a Deus. Tendo dito isto, estou falando também sobre oferta. A sua oferta tem que ser santificada. A sua oferta não pode ter Tobias nela. A palavra de Deus diz, querido, se você, ao levar a sua oferta ao altar e souber que o seu irmão tem algo contra você, vai lá falar com o seu irmão, então vem em oferta, porque senão a sua oferta não será aceita. Queridos, tudo que vem no templo de Deus tem que vir debaixo de santidade, a santidade que Ele nos capacita para viver. Glória a Deus. Então nessa hora aí vai passar aí no grupo dos jovens o QR Code. Então Deus... O vídeo pausou aqui porque me ligaram aqui, mas avisa ele aí, amor. Mas aí não pausa, continua. Aqui não pausa, né? Então, queridos, é isso. Estavam ligando aqui, interferiu aqui na linha. Então, meus queridos, é isso. Eu quero dizer para vocês, tirem de vocês tudo aquilo que corrompe a sua oferta. Entrega uma oferta pura, limpa, santa, para que haja mantimento na casa do Senhor. E o Senhor vai derramar, abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Glória a Deus. Assim será na sua vida. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês hoje. Rapidinho, 10:07. Já vou estar liberando vocês, para que vocês tenham aí um sábado agradável. Mas meditem tudo isso. Hoje não vai ter um vídeo do jejum, porque a palavra de hoje já é a palavra para o dia. Mas amanhã voltamos os nossos vídeos até o dia 21 do jejum. Fica firme, filho. Você está construindo um projeto do céu. Em nome do Senhor Jesus. Oi?
um projeto do céu. Você está dentro de um projeto do céu. Amém, queridos? Quando é ao vivo é assim, né? Tem o meu ponto aqui eletrônico, que não é eletrônico, junto aqui, bebê. Tem o meu ponto que não é eletrônico aqui do meu lado, e ela está falando aqui para me lembrar de coisas. Amém? Vou fazer uma oração por você. Glória a Deus, filho. Glória a Deus, filhos. Aleluia. Aleluia. Quero declarar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que aqui Aleluia. não há pedra de tropeço. Em nome de Quero Jesus. declarar, Senhor, em nome de Jesus, que não há rocha de escândalo. Aleluia. Que não há pessoa aqui que faz com que pessoas se desviem ou saiam do seu propósito. Mas aqui, Pai, há filhos amados, há filhos que sustentam. Aqui não existe língua fendida. Aqui não existe língua de serpente. Aqui não existe raça de víboras. Não existe fariseus, não existe hipócritas, Pai. Em nome de Jesus. Mas aqui existe um povo sedento de Ti, ávido, Pai, por fazer a Sua vontade, ávido por construir para Ti, ávido por Te servir, entendendo, Pai, que não há glória em nós, toda a glória pertence a Ti, entendendo, Pai, que tudo vem de Ti, tudo é para Ti, toda a honra, toda a glória pertence a Ti. Eu quero profetizar sobre a sua vida que a sua pedra viva é bem ajustada no templo do Senhor. Aleluia. Eu quero declarar que se existe algo que você não vê sobre a sua vida, filho, eu declaro que o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, convencê-lo-á disso em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar um fogo sobre a sua vida, e quando entra o fogo, queridos, só sobra aquilo que é pedra preciosa, aquilo que é ouro, aquilo que é refinado pelo fogo. Não adianta dizer que serve a Deus e ter vida dupla. Eu declaro que ninguém aqui terá vida dupla. Eu declaro que ninguém aqui terá fermento na sua casa. Ninguém oferecerá sacrifício a outros deuses. Ninguém fará aliança com os Tobias, com aqueles que falam contra o projeto do céu. Ninguém se associará com pessoas que falam mal de autoridades. Ninguém. E que o Senhor tenha misericórdia deles, Pai. Filhos, quero dizer uma coisa aqui, ó. Há pessoas que não entendem princípios bíblicos de autoridade, meu Deus do céu. Quando vão entender? Não entendem princípios bíblicos. E querido, se você não entende princípio bíblico de autoridade, eu vou dizer para você, se você fala mal de autoridade, eu vou dizer para você, é problema para você, seríssimo. Você está atraindo a espada sobre a sua vida. Terrível coisa é você fazer isso. É a pior coisa que possa fazer na sua vida, porque isso é ser movido pelo espírito do anticristo. Estava no meio da oração aqui e eu preciso interromper. Eu preciso te interromper, filho, em nome do Senhor Jesus. Não cometa tal loucura. Não atraia maldição para a sua vida. Não atraia maldição para quem está à tua volta. Não faça isso, filho. Tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Porque Romanos 13 diz que toda autoridade foi instituída por Deus. E quem se levanta contra a autoridade, se levanta, se insurge contra o próprio Deus. Você sabe o que aconteceu com Coré? A terra o tragou, ele foi direto para o inferno sem escala. Eu quero dizer, querido, se você morre debaixo de rebelião, você vai direto para o inferno sem escala. Misericórdia. Por isso, se converta hoje. Arranca essas palavras da sua vida. Arranca Tobias da sua vida, filho, filha. Arranque. Nos meus ministérios não terão pessoas assim. Eu declaro isso em nome de Jesus. Não haverão. Em nome de Jesus. Filhos, os meus líderes, vocês estão demandados por mim. Qualquer que se insurge contra a autoridade, pode arrancar. Porque isso não é princípio do reino. Quem edifica assim, não edifica para o reino, é rocha de escândalo, é pedra de tropeço. Amém, filhos? Nós não toleraremos isso. E outras coisas mais. Amém, queridos? Tem gente pedindo oração, não tem? Eu acho que eu vi aqui. Se alguém precisa de oração, vai falando aí, em nome do Senhor Jesus. Eu acho que foi a Esther que pediu. Eu estou sentindo no meu espírito, queridos, grandes vitórias vindo sobre nós. Eu quero profetizar sobre a sua vida grande liberar de Deus, grandes vitórias. Eu quero declarar que aqueles que estão de verdade no jejum junto, eles vão experimentar coisas tremendas. Aleluia, em nome nós de estamos Jesus. construindo uma torre, como o Denis viu lá, e no alto dessa torre nós teremos estratégia para muitas nações dessa terra. Eu estou declarando aqui que pessoas receberão ministérios de nações. Eu quero orar pelo Wagner aqui, que está pedindo oração. Em nome de e Jesus. o Vagnão, nosso querido. E eu quero declarar vida em você, Vagnão. Amém. Ontem ele soube aí, talvez tenha situação de Covid. E eu quero orar por ele aqui. Nós já tivemos Covid, saímos ilesos. Vagnão, primeira coisa que eu quero dizer para você: crê em Deus, filho.
Creia em Deus. Tome os remédios que o médico passou, mas creia em Deus, filho. Creia em Deus. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós como igreja nos levantamos aqui a favor do Vagnão. Amém, Jesus. E eu declaro que a partir de agora cesse toda a febre, toda a dor no corpo. Em nome do Senhor. Quero declarar sobre a vida dele que ele passará por isso sem ser atingido. Aleluia. Ele passará por isso e mal nenhum sucederá a ele. Eu declaro que ele navega no barco comigo, Senhor. Lembra-te da tua promessa a mim. Ele navega no barco comigo. Então, Senhor, guarda a vida dele. Em nome do Senhor. Guarda a vida dele. Em nome do Senhor Jesus, seja ele livre agora pelo teu poder, pelo teu Espírito. Porque está escrito que pelas pisaduras de Jesus ele foi sarado. Aleluia. A Bíblia não diz que o Senhor Jesus tomou sobre si algumas enfermidades, mas o Covid-19 não. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou. Assim como o Senhor abriu o olho do cego diante de nós, o ouvido do surdo, eu declaro que o Vagnão é curado agora, que o seu pulmão esteja acima de 100%, sei lá se isso é possível, mas que seja em nome de Jesus, para a glória de Deus, que a sua saturação seja excelente, em nome de que você não seja afetado, que esses demônios, esses vírus sejam queimados pelo fogo agora em nome de Jesus. Eu ordeno isso, eu ordeno sobre a vida daquele rapaz que foi entubado, o Vinícius, acho. Que é o marido Dadai, em nome de Jesus, Vinícius, ouça a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Seja restituído aí. Eu declaro fôlego de vida no seu pulmão. Recebe agora o sopro do Criador. Em nome de Jesus. Eu declaro que o fogo de Deus toca a tua vida agora da planta dos pés ao último fio de cabelo. Eu dou uma ordem no reino do Espírito. Espírito do Covid, sai! Em nome de Jesus. Sai! Todo vírus sai! Produzido pelo diabo ou pelos homens, sai em nome de Jesus, porque o meu Senhor Jesus tomou sobre ele, você não tomará. A partir de agora eu profetizo ressurreição e vida sobre você. Aleluia. Vinícius, receba Wagner, receba Felipe, vida e vida em abundância, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia. Volta a profetizar vitória aqui. Eu estou vendo um redemoinho de vitória, filhos. Ele vem como um tornado, mas não é um tornado do mal, não é para arrancar coisa da sua vida. Aleluia. Escute, eu estou trazendo um vento no meio dos jovens. Eu estou trazendo um vento, e esse vento é um vento que vai trazer muitas provisões. Esse é um vento que vai tirar coisas de lugar. Esse é o vento que tira aquilo que está estabelecido. Queridos, há pessoas aqui me ouvindo que estão estabelecidas em fundamentos errados. E esse vento de Deus está entrando aqui. Ele está removendo o que não é de Deus. Aleluia. Olha, queridos, eu quero declarar sobre você que às vezes Deus não está num terremoto, nem num fogo, mas Ele está no cisto suave. Mas aonde Deus está agora, está vindo com um vento, Ele vai tirar coisas de lugar. Não se assuste, que o meu vento vai remover coisas antigas. Ele vai remover conceitos antigos. Ele vai remover pessoas aqui, não pessoas, mas pensamentos das pessoas antigos. Preconceitos evangeliqueis da sua mente. Religiosidades estão sendo quebradas e rompidas em nome de Jesus. Pelo fogo de Deus. Eu estou declarando que está entrando na sua vida. Há pessoas que eu estou vendo aqui, como que impedidas de enxergar. Eu estou vendo diante de mim, embora elas tenham olhos, elas não veem. Elas estão andando como baratas tondas. Eu estou vendo elas aqui como zumbis. Elas estão andando na música errada, diz o Senhor. Elas estão andando nas palavras erradas, escutando a voz errada. E eu quero declarar em nome de Jesus que os seus ouvidos hoje se abrem e os seus olhos hoje se abrem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há pessoas que estão andando em tribos, e eu quero declarar para você: você não pertence à tribo, você pertence a um corpo, ao corpo de Cristo. Pode um olho dizer, porque eu sou olho, não preciso da mão? Então experimenta coçar o seu olho ou pingar um colírio sem a tua mão. Se os órgãos mais nobres parecem ser mais nobres, e os de menor valor não têm importância, o Senhor está colocando os que têm menos importância em destaque. Eu tenho filhos aqui que estão sendo afrontados nos seus trabalhos. Mary, eu estou trazendo sobre a sua vida
uma grande provisão no seu negócio, filha. Eu estou abençoando a obra da tua mão. Eu estou te dando proventos, recursos. E vou colocar na tua mão, Mary, um mimo. Para você ver que sou contigo. Eu vou colocar na tua mão um mimo. Para você ver que eu cuido das pequenas coisas e das grandes coisas, filha minha. Vou deixar você extasiada. Estou para visitar-te, filha. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Santo. E vou trazer novos conceitos, novas revelações. O vinho novo só pode ser derramado em odre novo. Eu preciso, filho. Escute o que o Espírito Santo está dizendo aqui. Que você deixe o velho. A festa não pode ser celebrada com fermento velho, ou com vaso velho, ou com velhos conceitos. O que Deus está para derramar, você não pode celebrar com velhos conceitos. Eu quero que você nesse instante peça a Deus, filho, filha, para Deus tirar preconceitos e antigos conceitos da sua mente. Senão você não pode entrar no novo de Deus. E eu quero trazer você para o meu novo. Mas o vinho novo, quando for derramado, e está para ser derramado, os odres velhos se rompem, não conseguem reter o vinho novo. Amanhã eu vou trazer a palavra do vinho novo, no vídeo dos 5 minutos. Aleluia. Santo, santo, santo. Há pessoas que precisam pedir perdão pelo medo aqui. Peça perdão pelo medo, porque eu não vos dei espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Eu não te dei espírito de medo. Os medrosos não herdarão o reino. Repetindo, os medrosos não herdarão o reino. Alguns aqui eu estou vendo subindo um degrau, entrando num novo patamar com Deus. Aleluia. Entre Edmilson, Liliane, entre Miriam e Tiago, entre Rafa, Felipe, entre Minami e Marcelo, entre Marcos Mande, entrem. Eu estou vendo sobre vocês sendo aberto aí, ó, um tapete estendido. Entre Renan Gibelli e Sara, entrem. Deixem para trás tudo que é velho. Diga a Deus assim: me ensina de novo. Fale comigo de novo. Revela-te mais uma vez a mim. Olha, filho, eu estou vendo algo aqui. Quando o Senhor Jesus vem e toca naquele cego, ele não vê direito, ele vê os homens como árvores. Há pessoas nessa noite que estão recebendo um segundo toque de Deus. Estão recebendo um segundo toque para ver. Deus está abrindo olhos que estavam cegos. Há pessoas que não estão vendo situações erradas porque estavam cegas. Mas eu estou abrindo olhos nessa noite. Porque eu tenho pressa com o meu edifício. Santo. Eu estou trazendo grandes contratos. Receba, Rosângela, contratos. Receba, Maiara, contratos. Receba, Lerriso, contratos. Felipe, receba, filho.
Abadabashabakalababasai. Rovokomoshoborobokobos. 5 pessoas estão pedindo visitação do Espírito Santo. 5. E vocês recebam agora. Outras 10 pedem experiência com Deus. Uma coisa é visitação, outra coisa é experiência. Outras 10 pessoas pedem experiência. O Senhor está liberando agora experiência com Ele. 3 pessoas pedem: me abra os ouvidos espirituais. Eu quero ouvir sua voz. Estão dizendo a Deus: como que é sua voz, Senhor? O Senhor está abrindo os seus ouvidos. Mande, eu estou te entregando um profético novo, filha. Aleluia. Mais aguçado, mais preciso ainda. Você é muito preciso, estou dizendo que ainda é mais. A quem tem, se lhe dará. A quem tem, se lhe dará. Receba, filha. Fogo de Deus aí na tua casa agora. Eu vejo essa nova patente sobre você, Edmilson, nos seus braços. Tem 2 traços e um negócio aqui assim, ó. Tipo o símbolo de chapéu. 2 traços e um chapéu. Deus coloca no seu braço uma nova patente. Santo. Tem jovem aqui, ó, que falou que tiraria a própria vida. Está se sentindo deprimido só. E o Senhor está dizendo isso: que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Santo, santo. Tu não estás só. Há pessoas que não são do For Lives que estão aqui, ó. Não são dos jovens. E Deus está dizendo: eu estou trazendo um vento ministerial na tua vida que vai mover tudo de lugar. Vai mover tudo de lugar. Porque eu tenho pressa com o meu edifício. Eu tenho pressa com a minha obra. E tem pedra que está fora. Na verdade, as pedras do templo eram buscadas fora. Eu libero uma unção evangelística para buscar pedras. São talhadas, trabalhadas fora. Porque dentro do templo não pode ver barulho de marreta. Há pessoas que até agora não entenderam o ministério. Eu declaro os ouvidos abertos agora nessa fase do jejum. Já comecem a se abrir para entender. Eu quero declarar, eu chamo surpresa de Deus. Chamo surpresa ministerial, surpresa no trabalho. Que anda em paralelo, eu estou chamando sobre a sua vida. Mateus, receba, filho. Castilho, receba uma surpresa ministerial e no teu trabalho. Receba. Maravilhoso, estabiliachai. Rabasso, ribi, cantarabasso. Eu vou levantar um louvor genuíno. De corações que vivem o que louvam. Eu estou vendo aqui no meio dos jovens um culto. E de vários tomados, embriagados do Senhor. Esses dias estão chegando. Eu estou vendo um eclipse solar que anuncia um novo tempo. Nem sei quando vai ter, mas vem um eclipse solar que anuncia um novo tempo. Eu quero declarar que nós andaremos e não pararemos.
Eu quero declarar o fim desse desgraçado, desse demônio do Covid. Sai! Em nome de Jesus. Babacamanagalabachaya. Mas um monte de gente pediu. O pai do Marcos está com Covid. Mas um monte de gente pediu. O pai do Marcos, que estava com Covid também. Receba poder de Deus, fogo de Deus, da planta dos pés ao último fio de cabelo. Todos aqueles que estão com Covid agora, receba a faxina do céu. Em nome de Jesus. Assim como eu fui curado, seja curado agora. Em nome de Jesus. Do DNA do Espírito, receba poder agora sobre a sua vida. Ei, aleluia. Do sangue de Jesus, seja curado agora em nome de Jesus. Aleluia. O fogo de Deus entre na tua vida. Ramarabaçu. Alabacabalabasha. Ibaraigliashta barrababas. Há portas que vão se abrir muito rápido. Muitas portas. Eu vejo muitas portas se abrindo muito rápido. Só que você tem que passar rápido por ela. Note, filhos, Israel não reconheceu o tempo da visitação. Foi o Diogo. Aleluia. O Diogo está falando que a profecia foi para ele. Receba mesmo. Essas portas que eu estou vendo, elas se abrem e se fecham muito rápido. Só que elas são portas tremendas que você tem que passar por ela. Israel não reconheceu o tempo da visitação dele. A porta abriu e fechou e eles não entraram. Querido, olha que sério que Deus está mostrando para mim agora. Em nome do Senhor Jesus, entre pela porta. Fica ligado aí no Espírito. Se liga aí. Deus está para falar coisas grandes, liberar coisas grandes. Eu estou falando, está vindo agora. Tem algo vindo sobre a minha vida. Eu libero sobre você também. Mas fica ligado aí, filho, senão você não vai perceber. Por que você está falando isso sobre a sua vida e respinga em mim? Por uma coisa simples, querida. O óleo desce pela cabeça de Arão, do sacerdote. Vai descendo na barba, toca toda a veste. Você é a veste. Então receba. Em nome de Jesus. Remenegapa shabadabadabakamanagasai. Livesube leveshai. Todo que se aproxima de Deus crê que Ele é, e é galardoador daqueles que o buscam. Querido, você não pode se aproximar de Deus e não crer que Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei de toda a glória. Eu destruo os tronos do medo. Eu destruo os tronos da hipocrisia. Eu destruo os tronos da religiosidade. Destruo agora no poder do nome de Jesus. Eu declaro que a multiplicação que começou a acontecer no nosso meio, ela continua. Eu declaro multiplicação de portas abertas de empregos. Eu declaro multiplicação de dons. Eu declaro multiplicação de santidade. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Vai recebendo aí na tua casa, filho. Vai sendo avivado pelo Espírito Santo. Eu quebro todo bloqueio ao avivamento. Eu quebro todo mentalismo. Eu quebro toda filosofia. Todo espírito da Grécia, sai! Em nome de Jesus. Rabadista Baiasui. Rabadista Babashui. São muitas distrações. Não se distraia, filho meu. Shamanagaya Halai. Eu tenho mel da rocha para você. Eu tenho revelações doces. Há um homem aqui que vai ter uma experiência como os profetas de comer rolo do céu, da palavra de Deus. Será como mel.
Ah, Senhor, eu quero ser um desses. Yeshua. Tem um anjo que acabou de sair da presença de Deus com uma resposta. Para alguém que acabou de pedir um milagre aqui, eu não sei quem é você, depois se manifesta aí, ó. Você acabou de pedir uma coisa impossível, uma causa impossível para Deus. E esse anjo saiu agora, eu vi ele saindo muito rápido, como um raio da presença de Deus, para trazer a resposta em fogo para você. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, meus Aleluia. filhos. Deus, olha, Gerson. Já profetizei aqui quase meia hora. Vou parar por aqui, tá bom, meus filhos? Aleluia. Fica na pegada. Fica ligado aí. Nós estamos juntos. Eu amo vocês, abençoo vocês. Amém. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Michele Leite, receba novidade, filha, novidade de vida. Aleluia. Tudo na sua vida. Michele, filha, você ficará como quem sonha, diz o Senhor para você. Barabacamanagaço, xerebrecalababassúria. Enebelesta cabalabassou. Renato, eu estou habilitando Brito, estou habilitando um novo profético na sua vida também, filho. Aleluia, é verdade. Aleluia. Todos sejam curados de todo tipo de enfermidade aqui. Ninguém ficará enfermo, ninguém. O amor precioso do nosso Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Oh, aleluia. Prepara-te para encontrar com o seu amado. Aleluia, meu filho, prepara-te para encontrar com o seu amado. Yeshua, Yeshua. Aleluia. Deus abençoe. Paz do Senhor, meus filhos. Oh, amamos aleluia. vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Até o vídeo de amanhã. Fica ligado. Até amanhã. Aleluia.